né? E eu só estou falando aqui porque ele já falou publicamente, Isso. inclusive ali na despedida dele, me mencionou até no caso, tudo isso que eu participei ativamente, com certeza. Isso é uma das coisas que eu até falo sempre, muitos médicos mais novos perguntam, não, qual é o caminho, né? Qual é o melhor caminho, o que é que eu faço, né? Minha especialização para ser um bom médico do esporte. Fala, a primeira coisa é ser um bom médico. Isso. Então, por exemplo, como você falou, sou especialista em ortopedia, em medicina do esporte, acima de tudo sou médico. Isso, primeiro de tudo, né? Eu acho que a formação é a base de tudo. E voltando ao que a gente falou no início, a própria experiência de trabalhar na base foi importante porque lá você era clínico geral médico, tu viajava com as crianças, diarreia, amidalite, tipo apendicite, já diagnostiquei tudo isso, ou seja, então era isso. Do Michael, e aí eu acho que isso é importante, eu vejo, como eu falei, um olhar humano. Eu acho que por trás de todo atleta existe um ser humano, e a história dele, né, foi engraçada, porque ele tem aquele perfil, né, aquele estereótipo, as pessoas criam ali o personagem de ser o cara doidinho, louco, né, todo tatuado, aquele jeitão dele, e ele, assim, uma história dele, pô, muito linda. Então o Michael é um cara, assim, pô, um dia, inspirador. Se ele quiser contar a história dele aqui, não sou eu que vou contar, então, assim, mas é uma inspiração, com certeza. A gente criou um relacionamento, né, uma amizade, ele morava ali no meu condomínio, quando veio pra cá. E aí eu cheguei um dia, me ligou o Jesus, né, doutor, e tem que ver aqui o negócio e tal, tá na concentração aqui. Eu falei, mas o que foi, cara? Não, que o Michael não quer dormir na concentração, vai dormir no carro e tal, não sei o quê. E aí eu falei, vou aí. Aí cheguei lá para entender, né? Conversei e tal. E tava tendo uma síndrome do pânico, né? Caraca. E aí o que tinha acontecido, né? Ele não queria ficar sozinho, cada um tem ali. Ele não queria ficar sozinho. E o segurança, eu vi que tinha dito que tipo, ele queria levar o amigo dele que foi deixar ele lá, mas ele não conseguia ficar sozinho para ficar com ele na concentração. Os caras falaram que não era proibido. Ele falou, pô, então não entra. Vou dormir no carro. Ele falou, vou ficar aqui no jardim. Porque o amigo podia ficar. Porque, tipo, eu falei, cara, isso aí. Aí quando eu olhei, eu falei, cara, isso não é que ele é doido. Eu falei, isso é patológico, ele tá sofrendo. Sim. Foi conversando com ele, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei no quarto do Jesus, falei, mister, acho que a gente tem que tratar esse menino. Mas por que, não sei o quê. Aí eu expliquei tudo. E aí ele... Depois você pode, um dia, né, que tiver a oportunidade com o Michael, me confirmar, né, perguntar a história. Aí quando eu contei tudo pra ele, né, que ele falou, não, que se eles não vierem, não dormirem aqui, não vai jogarem mais comigo e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, a gente é o inverso, tá precisando é abraçar ele. Aí quando eu falei pra ele entender, eu falei, então chama ele aqui. Ele achou que era o caso de disciplina e não era. Chama ele aqui. Veio, conversou com ele e tudo, aí eu falei, ó, você tá precisando de ajuda, vamos te ajudar, né? E aí eu não sou psiquiatra, nada disso, a gente indicou, né? Fui eu que indiquei, né? Então, assim, teoricamente quem fez o diagnóstico fui eu, né? Eu falei, cara, isso é importante, vamos. Ele tinha uma psicóloga, né, que acompanhava ele, mas eu falei, teu caso eu acho que é medicamentoso. E ele, desde o início, né? Porque eu digo, isso aí você só consegue ajudar alguém que quer ser ajudado. Claro. Ele entendeu, né? Ele quis, e aí me contou toda a história, com certeza, né? A gente teve que fazer uso de medicamento, né? Tratou realmente. E você vê que é o que eu falo, cara, não dá para dissociar a performance, o atleta do ser humano. Que se você estiver fora doente, nem que seja mentalmente não estiver bem, ou seja, não está com a tua saúde e bem-estar físico e mental 100%, dificilmente você vai conseguir entregar aquilo ali. E heróis são os que conseguem, tá? Por exemplo, eu posso citar o Everton Ribeiro, que a mulher na primeira gravidez teve uma gravidez de risco e mesmo assim ele foi para os jogos e ela... Everton é fora da curva, né? Esquece, né? Tô falando desse elenco de uma forma geral, né? Com certeza. Cara? Então, assim, é até difícil pra gente comparar que são, assim, né? Atletas ali muito acima da média. Sim. O Everton, por exemplo, é que ninguém fala isso, né? Fica no passado. Você ser 2 anos seguidos o melhor jogador do brasileiro, né? Ali quando ele veio... Pô, é muito difícil. Quando chegou aqui, né? Manteve ali muitos anos ali no mesmo... Isso é muito difícil. Tá mantendo no Bahia. Cara, olha só, quando você falou assim, pra mim, que sou médico, né? Existe um peso, uma cobrança gigantesca e ao mesmo tempo, né? Muitas coisas boas, né? Como eu falei, muitos privilégios. Imagina pro capitão e assim, ele foi capitão durante anos do Flamengo.